Salve Maria, amados irmãos, sou Valéria Godoy e estou aqui com você nessa noite para a nossa formação online. Hoje vamos estar falando sobre o servo. Então, a nossa fonte hoje de reflexão é os ensinamentos da renovação carismática católica naquilo que se diz ao servo. Então, vamos dar início à nossa formação, que essa formação possa dar frutos 100 por 1 na tua vida e que tudo seja para a glória de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje vamos falar do primeiro tema, que é a introdução. Então, vamos iniciar agora falando sobre o que é o escravo e o servo no original do grego e do hebraico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra escravo e servo, ela ocorre 372 vezes. E no Novo Testamento, a palavra escravo e servo ocorre 125 vezes. Então, no Novo Testamento é um número um pouco menor do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra hebraica normalmente usada é ebed, que vem do verbo abar, que significa trabalhar, cultivar a terra, trabalhar para outro, servir, prestar serviço em um culto, celebrar um rito, render um culto. Então, nós podemos tirar desta reflexão que no Antigo Testamento a palavra escravo e servo, ela estava ligada a algo mais exterior, a algo que não tinha não se fazia uso de intimidade, não se fazia uso de uma aproximação maior, mas era algo ligado mais ao exterior. Então, a palavra hebraica, escravo e servo, significava trabalhar, cultivar a terra, servir, trabalhar para outro, prestar serviço ou um culto, celebrar um rito e render culto. Já no Novo Testamento, a palavra mais usada é doulos, que vem da palavra del, que significa atar um laço, prender, altar, prender com cadeias, lançar em cadeias. Doulos significa escravo, servo, homem de condição servil, alguém que está permanentemente em servidão e em sujeição a um mestre. Então, aqui no Novo Testamento, nós já podemos ver a palavra servo e escravo sendo usado de uma forma um pouco diferente. Onde se havia o serviço, a escravidão exterior, mas aqui já podemos ver algo também mais interior. Ou seja, o escravo, o servo, ele era sujeito a um mestre. Então aí já havia uma ligação um pouco mais profunda. A palavra escravo, a palavra servo, significava atar laço, prender com cadeias, lançar em cadeias. Então isso já no Novo Testamento já passa a ter uma outra conotação. É claro que nós estamos falando aqui de serviço e escravidão, mas no Novo Testamento nós já podemos ver aí algo um pouco mais permanente, mais íntimo, mais permanente. Essa é a palavra. Amém? Então, nós vimos aqui o que significa a palavra servo e escravo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento.
sinônimos que eram usados para a palavra servo e escravo. Um sinônimo era o terapã, que é alguém que presta serviço num tempo particular, algumas vezes como escravo, mais frequentemente como um homem livre, que presta serviço voluntário, estimado pelo dever ou pelo amor. Alguém que serve em sua relação com uma pessoa. Então, aqui nós já podemos ver também a palavra terapã, onde o servo e o escravo serviam por um tempo particular, ou seja, um tempo determinado, algumas vezes como escravo, outros já como um homem livre, onde ele prestava serviço voluntário, estimulado pelo dever ou pelo amor. Alguém que serve em relação a uma outra pessoa. Então, nós já podemos ver aqui também, junto ao sinônimo terapã, a modificação um pouco também da visão daquilo que se era escravo, que se era servo. Escravo e servo. Agora não mais somente como escravo, mas também como um homem livre. Amém? O sinônimo de servo e escravo também é diáconos, que significava um escravo ou um homem livre, denotando o empregado visto em relação ao seu trabalho. Então, aqueles que prestavam serviço, que prestavam trabalho, eles também recebiam o nome de diácono, ou podia ser um escravo ou também um homem livre. O outro significado do sinônimo de escravo e de servo é oiket, que significa um escravo algumas vezes, sendo praticamente equivalente a doulos, um escravo como um membro da família, não enfatizando a ideia servil, antes a relação que deveria tender a suavizar a severidade em suas condições. Ou seja, o servo e o escravo já era aqui usado o termo oiket, que era algo parecido com doulos, onde o escravo, o servo, era considerado um membro da família. E sendo considerado um membro da família, a relação entre patrão e servo, ela era um pouco suavizada devido à severidade das suas condições. Também temos aí o sinônimo de servo e escravo, a palavra uperetz, que indica qualquer homem, não um escravo, que servia numa posição subordinada sob um superior. Então aqui agora temos um homem que tinha um superior, servia um superior, mas não era considerado um escravo, mas sim um homem livre. Qualquer homem, qualquer pessoa que prestasse serviço subordinado a um superior. Então nós podemos ver aqui as mudanças do significado da palavra escravo e da palavra servo. Por isso hoje, principalmente quando se trata do Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria de Montfort, algumas pessoas têm temor a usar o nome escravo, Até mesmo alguns padres, alguns bispos não gostam dessa terminologia. Até mesmo São Luís Maria de Montfort, um homem muito experiente, muito sábio, ele nos diz no Tratado da Verdadeira Devoção que o termo da preferência dele era voluntário, ou seja, as pessoas faziam a consagração a Jesus por meio da Virgem Maria de forma voluntária, faziam por amor, porque eram livres, e na sua liberdade faziam a opção de se consagrar a Jesus por meio da Virgem Santíssima. Então, o termo preferido de São Luís Maria de Montfort dentro do Tratado da Verdadeira Devoção é o termo voluntários de amor. Amém? Agora vamos falar um pouquinho aqui do perfil do servo. O servo é aquele que é discípulo de Jesus. Então, hoje nós vemos aí muitas pessoas apegadas ao ativismo, do ter que fazer. Eu sou um servo, então eu tenho que fazer, eu tenho que pregar, eu tenho que ministrar, eu tenho que cantar, eu tenho que interceder, eu tenho, muitas vezes até deixando aí
valores primordiais, essenciais, como família e tantas outras situações, porque se coloca na condição de servo, né? Mas antes do fazer, Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus subiu as montanhas para orar e chamou os que ele quis. E chamou para ser discípulos, ou seja, para estar aos seus pés. Então, antes de ser apóstolos, nós precisamos nos colocar na condição de discípulo, porque não há apostolado que sobreviva sem o discipulado. Se você corta esta etapa, a etapa do discipulado, a etapa de estar aos pés de Jesus, a etapa de ouvir a voz do mestre, de aprender com o mestre, a etapa da formação, do aprendizado, você e pula para o apostolado, ou seja, já começa servindo, já começa atuando em algum ministério. Isso é uma forma errônea de se iniciar o processo de serviço junto a Jesus. Por quê? Porque primeiramente Jesus nos chamou para ser discípulos, para estar aos seus pés. Então, o discípulo de Jesus é quem se assenta aos pés do seu mestre para ouvi-lo. Então, o apóstolo eficiente, aquele que trabalha para Jesus, ele antes de tudo, ele foi um discípulo. Ele ouviu a voz do mestre, assim como o primeiro mandamento, né? Primeiro mandamento, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Mas antes do amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, existe a palavra escuta, Israel. Então, para que possamos amar a Jesus acima de todas as coisas, para que possamos servir a Jesus acima de todas as coisas, nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos ouvir a sua palavra, nós precisamos ouvir o magistério, nós precisamos ouvir a doutrina, nós precisamos ouvir a liturgia, nós precisamos ouvir a vida dos santos, nós precisamos ouvir o próprio movimento, nós precisamos ouvir as pessoas aí que participam de comunidade, né, sobre o carisma, nós precisamos ouvir sobre Jesus, assentar para aprender. Nós precisamos ter o hábito, assim como ontem, né, eu dizia na formação sobre o pensamento crítico, precisamos ativar essa instância cognitiva, ou seja, obter conhecimento, reter conhecimento, sentar para ouvir, sentar para aprender, para que possamos ser apóstolos eficazes. O discípulo é aquele que depois vive como Jesus viveu. Por isso que hoje nós, muitas vezes, vemos alguns caráteres de servos que nós desconfiamos, que nós duvidamos. Porque ao olhar para este servo, nós dizemos, poxa, mas não é possível que Jesus era assim. Não é possível que Jesus falava ou fazia dessa forma, né? Então, alguns caráteres de servos para nós são duvidosos. Porque ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir os ensinamentos de Jesus, nós começamos a ter o critério de julgamento. Como ontem, né, foi dito na formação do pensamento crítico. Até eu convido você a ver a formação de ontem. Está no Instagram, no IGTV, no Facebook e no YouTube. Então, nós começamos a criar caracteres de julgamento. Por isso muitas pessoas colocam já as pessoas para servir e não para ouvir. Porque ao ouvir, a pessoa adquire uma consciência crítica. Então, quando ela olha para um servo, ela sabe dizer certo ou errado. Ela adquire critério de julgamento. O julgamento que eu estou dizendo não é aquele que você aponta o dedo e diz, não, você fez isso, você fez aquilo. Não é isso não é esse julgamento que eu estou dizendo. Eu estou falando do julgamento, do ver, julgar e agir, que é próprio da teologia, onde você aprende com Jesus, ouve os ensinamentos da igreja e você sabe julgar se aquela posição, aquela conduta, aquela decisão é uma decisão de acordo com os critérios cristãos. Então, primeiro ouvimos o mestre, depois vivemos como ele viveu. Nesse período do ouvir o mestre e viver como ele viveu, há o período da paixão, onde nós vamos nos apaixonando por Jesus, onde nós vamos vendo que a proposta de Jesus é uma proposta magnífica, uma proposta maravilhosa. Por isso hoje muitos servos não perseveram, porque não ouviram o mestre,
não ouviram sobre Jesus. E porque não ouviram sobre Jesus, mas já foram direto para o apostolado, só tiveram contato com homens. E ao ter contato com homens, se frustram, né? Muitas vezes se entristecem. Por quê? Porque pularam a etapa do discipulado. Pularam a etapa de estar aos pés de Jesus, a etapa da paixão, a etapa do maravilhar-se, como diz a filosofia, né? A etapa de realmente se apaixonar por Jesus. Então eu quero convidar você que está começando a servir, você que já serve, que você passe mesmo que você já seja um servo, que você passe por um discipulado, porque o discipulado é o período da paixão. É o período do primeiro amor, onde você vai se encantando, você vai se alegrando com a proposta, você vai se sentindo chamado, você vai conseguindo ver aonde Deus quer que você o sirva e não onde o homem quer que você sirva. Porque muitos servos hoje são colocados por homens. Não escutam em profecia, em oração, o ministério que realmente a pessoa tem que exercer, mas por necessidade do momento, coloca a pessoa na intercessão, coloca a pessoa na cura e libertação, coloca a pessoa na música, às vezes nem canta, a pessoa está cantando. Por quê? Por causa da necessidade, né? Mas nós não agimos como pessoas seculares, nós agimos como pessoas cristãs. Então os cristãos passam pelo discipulado. E depois de passarem pelo discipulado, de se apaixonarem por Jesus, eles passam a viver como Jesus viveu. Amém? Discípulo é aquele que aproveita o melhor de seu tempo aos pés de Jesus, que aprende com ele. Então é preciso aprender com Jesus. É aprendendo com Jesus, aprendendo com o Mestre, com a palavra de Deus, com o magistério, com a sagrada tradição, com a liturgia, com a vida dos santos, com os testemunhos de homens e mulheres de Deus perseverantes. É desta forma que você vai ter um apostolado firme. Por isso hoje muitas pessoas dizem, né? Nossa, mas até hoje você serve a Deus? Sim, por quê? Porque eu passei pelo discipulado. Então só consegue perseverar aquele que passa pelo discipulado. Amém? Diz, o servo é aquele que procura ser ensinado pessoalmente pelo Espírito Santo, não individualmente, e sim em comunidade. Então o servo, ele é aquele que procura o ensinamento. Então aqui eu quero dizer para você: mas eu não fiz o discipulado, eu não tenho formação, porque o coordenador do meu grupo não dá, porque fulano não dá. Não espere alguém dar, procure você. Busque, se o seu grupo de oração não dá formação, busque um que dê. Se a sua comunidade não dá formação, busque uma que dá. Busque na internet, né? Como hoje muitas vezes, dá um Google no site do Vaticano, você vai achar tudo, né? Então, busque você a sua formação. Saia da dependência, não seja vítima. Tenha coragem, ousadia, determinação, responsabilidade, amor a Deus. Busque você mesmo. Hoje aí todos os ensinamentos da igreja, toda a doutrina da igreja está disponível para você. Você não depende de ninguém para receber formação. Você pode buscar. Agora, o que o ensinamento da igreja nos orienta? Você busca a formação, mas você vai também buscar o acompanhamento coletivo, em comunidade. Por quê? Porque é em comunidade que você vai adquirir o pensamento crítico, onde você vai poder debater com as pessoas, conversar com as pessoas, você vai ouvir testemunhos, você vai conseguir ver pessoas que conseguiram alcançar as metas propostas pela igreja, as metas propostas por Jesus. Então, é em comunidade, você vai buscar a formação, você pode até ler, você pode até fazer tudo o que você quiser, mas o fruto 100% se dá no aprendizado em comunidade. Por isso Jesus chamou 12 discípulos e eles andavam sempre juntos, porque eles aprendiam juntos, eles presenciavam juntos, eles estavam aos pés de Jesus juntos. Então é em comunidade que nós conseguimos obter o senso crítico. Amém? O servo é aquele que crê profundamente no amor de Deus.
Pois aquele que não se sente amado não pode responder e corresponder a este amor. Por isso hoje nós vemos, amados, infelizmente, muitos homens de Deus se afastando da vida ministerial. Por quê? Porque não se sentiram amados. Porque foram rejeitados, porque foram apedrejados, porque foram perseguidos de forma injusta, porque realmente não foram valorizados no seu chamado, foram até chamados, ouviram o chamado de Deus, mas não se sentiram amados por Deus. Amados, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. E nós, ao sermos batizados no Espírito Santo, nós nos sentimos amados por Deus e também aprendemos a amar como Deus amou. E esse amar como Deus amou se dá na vida do outro. Se dá amando a Deus acima de todas as coisas e também amando o irmão. Assim como também foi dito na formação do pensamento crítico, convido você também a acompanhar essa formação para que você possa fazer a ligação entre as duas. Nós vemos que o homem, o Catecismo da Igreja Católica diz, o homem, o convívio social é determinante na vida do homem. É essencial na vida do homem, está inscrito na sua natureza. O homem não nasceu para viver sozinho. Então, quando nós isolamos as pessoas, quando nós recriminamos as pessoas, quando nós julgamos as pessoas, nós afastamos as pessoas de Deus. E hoje nós podemos conhecer muitos homens de Deus que se afastaram da vida ministerial, se afastaram de Deus porque não se sentiram amados, não se sentiram acolhidos, não foram reconhecidos no seu chamado. Então eu quero dizer para você, se você está nessa condição e hoje você não serve mais a Deus, Deus está olhando nos teus olhos hoje, está dizendo: quem te chamou fui eu. Fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi. Os dons que você tem não são seus, são meus. Eu dispensei sobre você porque eu confiei em você, eu acreditei em você. Eu não preciso, mas eu quis precisar de você. Eu quis que você agisse comigo. Por isso há um convite no coração de Deus que está chamando você, servo, você que se afastou de Deus, você que hoje não está mais no serviço do Senhor. Talvez você tenha tido uma experiência muito dura, muito triste, mas o Senhor está chamando você de novo para estar aos pés dele, para ouvir aquela voz que um dia conquistou teu coração, que um dia seduziu a tua alma, aquela voz que não tem outra voz igual àquela. É uma voz única, é um chamado único. Por isso, o discípulo, o servo de Jesus, é aquele que crê profundamente no amor de Deus. E quantas pessoas acreditaram no amor de Deus, se sentiram chamadas, se sentiram escolhidas por Deus, mas quando foram para o discipulado, quando foram para o apostolado, os homens a impediram, os homens a barraram. Eu quero dizer para você, se você é um líder, não faça isso. Quem é você para dizer você é escolhido ou você não é? Quem é você? Os dons que foi derramado sobre essas pessoas não é seu, é de Deus. Deus derramou sobre essas pessoas porque Ele quis, Ele faz o que Ele quer. Ele não depende de você, Ele não pede ordem para você. Ele derrama sobre quem Ele quer. Então, você que um dia acreditou no amor de Jesus, eu quero dizer para você, o amor de Jesus não mudou por você. O amor de Jesus é o mesmo, Ele te ama, Ele te escolheu. Eu aqui agora, eu peço perdão se você um dia foi maltratado, rejeitado. Eu peço perdão em nome de toda a liderança da igreja. Nos perdoe, se um dia não valorizamos, se um dia não amamos. Porque os dons não são nossos, os dons são de Deus. Ao rejeitar você, nós rejeitamos Deus. Então, em nome de toda a liderança, eu te peço perdão. Perdão por líderes egoístas, por líderes hipócritas, perdão por líderes narcisistas, perdão por líderes irresponsáveis, perdão por líderes avarentos, perdão por líderes que não são líderes, que se vestem em pele de cordeiro, mas são mercenários.
perdão. Perdão por todos aqueles que te ofenderam, te magoaram, te maltrataram. Eu quero dizer para você, você é um servo de Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um ungido do Senhor. Volte para os caminhos de Deus. Esteja ao lado de pessoas que te valorizem. Não queira estar ao lado daqueles que te feriram, tudo bem, mas perdoe. Mas busque estar com quem valoriza o teu chamado. Com quem valoriza o amor que Deus dispensou sobre a tua vida. Amém? O servo é aquele que confia em Deus, estando seguro ao caminhar e estando seguro ao semear. O servo é aquele que confia em Deus. Vamos confiar em Deus? Confiar que nós não somos dignos, mas Ele nos fez dignos. Confiar naquilo. Ontem Deus me deu uma palavra muito forte e deixa eu pegar aqui para testemunhar para vocês. A palavra que Deus me deu ontem em oração, eu fiquei muito mexida com a palavra. Ela está em Hebreus 10, versículo 16 a 18. Hebreus 10, versículos 16 a 18. E a palavra diz: eis a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, o Senhor acrescenta: pondo as minhas leis nos seus corações, inscrevendo-as na sua mente. Não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Onde, pois, existe o perdão, não há mais oferenda pelo pecado. E aqui eu quero dizer, se Jesus nos perdoou, o que mais nós podemos fazer de oblação pelo pecado? Nada. Então nós precisamos acolher as pessoas que chegam como pessoas perdoadas, como pessoas amadas, como pessoas ungidas, como pessoas escolhidas, como pessoas que foram trazidas pelas mãos de Deus, foram escolhidas a dedo por Deus, foram agraciadas, os milagres da graça das mãos de Deus. Nós precisamos repensar e acolher essas pessoas. Por isso, se você é um líder e você vai me ouvir, eu convido você, se você por um ventura algum dia fez isso com alguém, vá atrás dessas almas, peça perdão para elas, porque elas sofrem muito. Peça perdão, busque-as, traga-as de volta para o pastoreio, para o redil, porque elas pertencem ao redil de Jesus, e um dia você vai dar conta delas. Um dia você vai ter que responder perante de Deus. Quando Jesus perguntar para você, cadê ela? Por isso eu convido você a se arrepender, a se humilhar diante de Deus e ir atrás do rebanho que foi perdido por nossas próprias decisões, por nossas próprias presunções, por nosso próprio orgulho. Amém? Então o servo é aquele que confia em Deus, é aquele que acredita em Deus, é aquele que não tem medo, pois o medo é consequência que não se experimentou o amor de Deus, e devido a isso é paralisado e não é comprometido. Então o servo é aquele que não tem medo, porque aquele que teme não é perfeito no amor. Como diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 4, aquele que teme não é perfeito no amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então eu não tenho medo de ser servo de Deus. Eu sou servo de Deus porque o amor de Deus foi derramado no meu coração. Eu sou servo de Deus porque Ele me escolheu, porque Ele me ungiu, porque Ele me capacitou. Eu não tenho medo e por isso eu não sou paralisado. Amado, servo paralisado é coisa de servo medroso. É coisa de servo que se sente de alguma forma rejeitado, maltratado, perseguido. Isso é coisa de servo paralisado. O servo que realmente se sente amado por Deus é o servo comprometido. É o amor de Deus que o move, é o amor de Deus que o leva, é o amor de Deus que o impulsiona. Por isso, hoje eu fiz questão de passar essa formação dentro dos ensinamentos da Renovação Carismática Católica, porque nós estamos vendo muitas coisas muito tristes acontecendo.
E nós precisamos voltar atrás, antes que seja tarde demais. Amém? Então, o servo é aquele que sabe que Deus pode agir através dele. Homem de fé não é o que acredita no poder de Deus, mas é aquele que acredita que pode ser um canal da sua graça. Aleluia! Isso é o servo, é aquele que sabe que Deus pode agir através dele. É aquele que a palavra de Deus diz em Marcos 16: os milagres acompanharão aqueles que crerem, farão obras maiores que as minhas. Este é o servo de Deus. Ele não tem medo, ele sabe que ele é apenas um canal da graça de Deus. Eu acredito no poder de Deus. Só que Deus te escolheu para você não só acreditar no poder dele, porque se fosse para você acreditar só no poder dele, ele não precisava de você. Ele te escolheu para que ele quer agir através de você. E aqui a diferença, porque nós acreditamos que Deus é um Deus de poder agindo através de mim, é preciso fé. Acreditar que Deus é um Deus de poder agindo através de você, eu preciso de fé. Porque nós sabemos as nossas limitações, nós sabemos as nossas falhas, nós sabemos as nossas fraquezas. Então, o homem, o verdadeiro servo de Deus, ele não acredita só no poder de Deus, mas ele acredita que Deus pode agir através de quem ele quer. Isso é um homem de Deus. O homem de Deus é aquele que não faz acepção de pessoas. O homem de Deus é aquele que verdadeiramente acredita que Deus passa muitas vezes pelo canal mais sujo para provar que Ele é Deus. Ele purifica, Ele santifica. Por isso, meu querido, eu quero pedir para que você pense nessa formação. Que você ajude a divulgar essa formação, porque nós precisamos ouvir isso aqui muitas vezes. O verdadeiro homem de Deus não é aquele que acredita no poder de Deus. É aquele que acredita que Deus pode, que nós podemos ser canal da graça de Deus. Se fosse para você acreditar só no poder de Deus, Deus não precisaria de você. Mas Deus quer que você acredite no que Ele pode fazer através de você. No que Ele pode fazer através do teu irmão. Daquele que você não dá nada para ele, daquele que você não acredita, daquele que você olha para ele e diz: nossa, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. É esse que Deus chamou você a acreditar. Porque isso é poder de Deus. Deus agindo na vida de um pecador é porque realmente Deus é Deus de poder. É porque Ele não cede a glória dele para ninguém. É porque Ele é santo. Esse é o nosso Deus. Ele não se suja. Ele não se mistura com os nossos pecados. Ele é Deus. Ele age, Ele faz, Ele santifica, Ele purifica. Eu fico assim, muito preocupada, porque nós vamos fazendo as coisas e nós não pensamos. Por isso eu convido você a ver a formação do pensamento crítico e fazer essa formação junto com o pensamento crítico. Você já parou para imaginar aquela pessoa que você diz: eu não acredito que esse cara está aqui servindo a Deus. Você já parou para imaginar que o tempo que ele está ali servindo a Deus, cantando, pregando, dançando... Amém, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus por isso, minha irmã. Que Deus te unja muito. Amém? Eu quero dizer para você, você já pensou naqueles que são nada, que aos olhos do mundo não são nada? O tempo que ele está ali, que Deus está, que a graça de Deus está sendo derramada sobre ele, que ele está cantando, que ele está pregando, que ele está intercedendo. Você já parou para imaginar que talvez aquela 1h30 de condução do grupo de oração é 1h30 que ele está longe do pecado? É 1h30 que Deus tem para salvar a vida dele? Mas nós não. Nós julgamos, nós apontamos, nós dizemos: você não serve, você não presta, você não faz. Eu quero dizer para você, se você é alvo disso, busque lugares de pessoas maduras. Pessoas que sabem, que realmente têm a experiência com Deus ressuscitado.
e vá servir a Deus aonde Deus te mostrar. Tenha coragem para sair de onde as pessoas não deixam você servir. Tenha coragem de sair de onde as pessoas impedem você de ser de Deus. Não acreditam no que Deus fez na sua vida. Saia e busque lugares de pessoas maduras. Homens e mulheres de Deus. Porque o tempo que você está servindo a Deus é o tempo que Deus está te dando para que você se arrependa e para que Ele também possa purificar esse canal que talvez esteja sujo, mas a graça dele vem e purifica. Isso é maturidade, amado. Isso é acreditar não só no poder de Deus, mas que Deus, acreditar que todos os homens podem ser um canal da graça de Deus. Deus quer usar você. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Deus tem maravilhas para fazer na tua vida. Você é um instrumento poderosíssimo. Você é uma tocha nas mãos de Deus. Você é uma arma poderosa. Você é um furacão, um trovão nas mãos de Deus. É só você acreditar. Acreditar que Ele pode te usar, que Ele quer te usar. Por isso, o verdadeiro servo é aquele que não espera ver os frutos do seu trabalho. Jesus disse: não quero frutos imediatos, mas quero frutos que permaneçam. Os melhores frutos são os que amadurecem pouco a pouco. Então, o servo de Deus, ele não espera ver os frutos do seu trabalho, mas ele... Por quê? Porque Jesus não quer frutos imediatos, Ele quer frutos que permaneçam. Então não espere ver os frutos. Ai, quantas pessoas se converteram, ai, quantas pessoas se repousaram. Eu fico louca da vida de serva que vai para a missão e fica preocupada se as pessoas vão repousar ou não. Amado, isso não cabe a nós. Se vai repousar, se não vai repousar, se vai acontecer libertação, se não vai... Não, você está ali só para ser no canal da graça. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer, porque Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você possa imaginar. Deixa Deus te usar. Não queira frutos imediatos, mas queiram frutos que permaneçam. Pra que eu vou querer só um bando de gente caída no chão? Eu quero almas que vão ser homens e mulheres de Deus, que vão servir a Deus, vão ser missionários, vão ser vocacionados ao matrimônio, vocacionados ao sacerdócio, vocacionados ao celibato, homens e mulheres que vão dar frutos 100 por 1. É isso que eu quero, e ponto final. Eu não quero frutos imediatos. Para mim não importa quantas pessoas caíram no chão. Para mim não importa quantas pessoas gritaram, espernearam, fizeram raio que for. Não importa. O que importa é quantas pessoas se converteram para Cristo. É quantos os pensamentos mudaram, quantas pessoas tiveram o pensamento mudado, a mente mudada. O verdadeiro servo de Deus não se preocupa com os frutos do seu trabalho. Ele não quer frutos imediatos, Deus quer frutos que permaneçam, que amadureçam pouco a pouco. A graça de Deus está em ver as pessoas crescendo pouco a pouco. As pessoas deixando de ser o que eram e sendo novas criaturas em Cristo. Por isso, a igreja nos ensina: o ativismo não é compromisso, porque nele você depende de suas próprias forças e não da graça de Deus. Deus não quer pessoas ativistas dentro da igreja. Deus quer pessoas compromissadas. Ativismo não é compromisso. No ativismo você depende das suas forças, mas no compromisso você depende da graça. É a graça de Deus que faz homens compromissados. É a graça de Deus que faz homens comprometidos. Por isso Deus não precisa de ativistas. Deus precisa de pessoas comprometidas. Não homens que fazem, só fazem. Pessoas que estão na igreja todos os dias, mas não dão atenção para a família, não falam com o marido, não falam com a esposa, não falam com filhos. Aí quando acontece algum problema dentro de casa, corre para os grupos de oração, tem obrigação de rezar por elas. Não, o grupo de oração não tem nenhuma obrigação de rezar por você. Você faltou com eles.
E agora você quer que o grupo de oração assuma a responsabilidade que você deixou de exercer? Então, ativismo não é compromisso. Deus não quer pessoas ativistas, Deus quer pessoas comprometidas. Comprometidas com o reino. E o reino de Deus está também dentro da tua casa. O reino de Deus também está dentro de você. Você não deve cuidar só das coisas da igreja, você deve cuidar de você deve cuidar da tua casa, você deve cuidar daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. A igreja não é fuga, a igreja é lugar de adoração. Eu vou na igreja não para fugir das minhas responsabilidades, eu vou na igreja para adorar a Deus, eu vou na igreja para retribuir a Deus aquilo que Ele faz, que Ele me deu. Eu vou à igreja para retribuir a Deus aquilo que Ele deu no meu lar, que Ele deu na minha vida. Eu vou na igreja para adorar a Deus, bendizer a Deus, agradecer a Deus. Estar na igreja é gratidão e não fuga. Se você está na igreja por fuga, saia. Igreja não é fuga, igreja é lugar de adoração. Por isso a palavra de Deus diz: o Pai procura adoradores. Homens e mulheres comprometidos são homens e mulheres adoradores. Nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos querendo usar das coisas de Deus para conseguir cargos, para conseguir poder. Quero dizer para você, filho, você não é nada. Você é só um canal da graça de Deus. Deus quis te usar para que você pudesse ser salvo. Por isso, ser servo. O servo é aquele que ora insistentemente. Líder que não ora não é líder. Se não orarmos, ficamos fracos e sem poder. Já viu aquele líder? Manda perguntar as coisas para o líder. Não sei, fala com fulano. Manda pergunta as coisas para o líder. Não sei, fala com o coordenador da intercessão. Fala com o coordenador. Não, eu tenho uma equipe ministerial. Mas equipe ministerial não diminui a responsabilidade que você tem de ter intimidade com Deus. A sua equipe ministerial, a sua equipe de serviço não diminui a responsabilidade que você tem de pastorear aqueles que Deus te deu. Líder que não ora é líder fraco e líder sem poder. Por isso muitas vezes os líderes empurram as pessoas para exercer ministérios e eles mesmos não exercem nada. Por quê? Porque não oram, porque não tem intimidade, porque não tem responsabilidade, porque não é pastor, porque não quer cuidar das ovelhas, só quer cargo, só quer uma unção hipócrita, só quer aquilo que realmente não pertence a ele, mas pertence a Deus. Líder que não ora é líder fraco, é líder sem poder. Amado, isso são ensinamentos da própria Renovação Carismática Católica. Eu não estou falando nenhuma palavra minha. Isso tudo foi tirado do Estatuto da Renovação Carismática Católica. Foi tirado, vou pegar aqui para você poder procurar depois a fonte. Isso não é nada meu, nada meu. E vou pegar aqui para você a apostila que foi, para que você possa depois buscar. Liderança em serviço na Renovação Carismática, apostila número 6, diretrizes para o núcleo de serviço no grupo de oração. Essas são as fontes desta formação. Então, qualquer coisa que você é conduzido a fazer dentro da espiritualidade carismática, que não for isso, é coisa humana. Não precisa orar, vai lá e faz. Deus faz na hora. Quem disse? Líder que não ora é líder fraco, é líder sem poder. Amém? O servo é aquele que não possui dois senhores: trabalho, dinheiro, fama, poder, prestígio pessoal. A quem você está servindo? O verdadeiro servo não tem dois senhores. O Senhor dele é Jesus Cristo. O Senhor dele não é o trabalho, não é o ministério, não é o cargo, não é o dinheiro, não é a fama, não é o poder, não é o prestígio pessoal. O Senhor dele é Jesus. Quem é o teu Senhor? O servo é aquele que busca conversão,
sentem-se plenos e necessitados da graça de Deus. O servo é aquele que busca a conversão. Aqui, amado, algo extraordinário. O servo não é aquele que fica esperando alguém dizer para ele: olha, você precisa se converter, hein? Olha, você está fazendo coisa errada. Olha, hein, não faz isso não. Olha, hein, muda de vida. O servo não é esse. O servo é aquele que busca. Ele não precisa ficar esperando alguém falar para ele, ele faz. Ele sabe o que ele tem que fazer, então ninguém precisa mandar ele fazer. Amado, o servo de Deus é livre. Ele tem o livre-arbítrio, ele tem a liberdade para escolher por Jesus. Então ele não precisa ficar, ninguém precisa ficar mandando ele. O anúncio é feito. Você sabe o que você tem que fazer. Você não precisa de ninguém para ficar paparicando você, dando ordem para você. Você não precisa disso. Você é livre, faça. Você sabe o que você tem que fazer. Busque a tua própria conversão. Ninguém precisa mandar você parar de fazer coisa errada. Você sabe que você tem que parar. Então assuma a tua responsabilidade, assuma o discipulado, vá para os pés de Jesus, ouça a voz de Jesus e faça o que ele disse para você fazer. Assuma a vida não só de chamado, mas também de escolhido de Deus. Seja um canal da graça de Deus. O servo é aquele que se insere na comunidade. Jesus formou comunidade. Nos salva dos perigos, nos alerta, dá-nos orientação e testemunho para continuar. É na comunidade que um servo é inserido. Um servo não faz carreira solo. Um servo, ele precisa da comunidade. É na comunidade que ele vai ser salvo dos perigos, que ele vai ser alertado e que ele vai receber orientação e testemunho para continuar. Ah, Valéria, mas a minha comunidade não tem nada disso. Busque aquela que tem. Vai ficar perdendo tempo aí para quê? Se a sua comunidade não é lugar de testemunho, se a sua comunidade não é lugar de alerta, se a sua comunidade não é lugar de ensinamento, cai fora. Vai buscar o lugar que é teu por direito. Jesus, a palavra de Deus diz: na minha casa há muitas moradas, eu vou reservar um lugar para vós. Tem um lugar reservado para você. Deus abençoe você, irmã. Vai buscar o lugar que é teu. Mas não deixe de sonhar com os sonhos de Deus. Não deixe de sonhar com os planos de Deus. Amém? O servo, a palavra do Senhor, o ensinamento de Deus, ele vem nos dizer: precisamos de uma comunidade para nos comprometer. Necessitamos de quem nos ajude a levantar, caminhar, corrigir e encorajar. Precisamos de uma comunidade para nos comprometer. Necessitamos de quem nos ajude. E não faça por nós, mas nos ajude a levantar, caminhar, corrigir e encorajar. E isso se dá na comunidade. Então, aqueles lugares que dizem para você: ah, se vira aí, ensinei você, agora você faz sozinho, tá bom? Não é um lugar tomado pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque comunidade é lugar de ajuda. Comunidade é lugar de auxílio. Comunidade é lugar de pessoas que vão te ajudar a levantar, a caminhar, a corrigir e a se encorajar. O individualismo nunca foi bom, pois é parcial. O egoísmo disfarçado em compromisso. Então, nós não somos chamados a viver de forma individual. Nós somos chamados a viver em comunidade. Amém? O servo não escolhe serviço, ele é o servo dos servos. Nem sempre o que o Senhor nos pede está nos nossos planos. Ah, Valéria, você pode ficar para mim na lanchonete? Não, eu sou líder. O servo, ele não escolhe serviço. Ele é o servo dos servos, porque nem sempre o que o Senhor nos pede é o que está nos nossos planos. Então, é onde Deus te chamou.
Talvez a forma que Deus te chamou a servi-lo não é a forma que você queria. Talvez Deus te chamou para pregar, mas você queria cantar. Talvez Deus te chamou para interceder, mas você queria curar e libertar. Talvez Deus te chamou para ser fundador, mas você não, você queria ser simplesmente membro. O servo é o servo dos servos. Ele não escolhe serviço. Nem sempre o que Deus pede é o que está nos nossos planos. Amém? O servo tem mais alegria em dar do que receber. Jesus disse: não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Amém? O servo tem mais alegria em dar do que em receber. Então, hoje nós encerramos por aqui a nossa live. Nós vamos continuar com essa formação. Espero que até aqui Deus tenha falado muito forte ao teu coração, como falou no meu. Que nós tenhamos alegria em servir a Deus. Que nós recebamos o chamado de Deus com alegria. Que nós, assim como a palavra de Deus diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Que eu possa servir a Deus com toda a alegria do meu coração. Que o ministério que Deus me conferiu, esses dias eu estava falando para Deus, né? Que eu iniciei tocando pandeiro no ministério de música. Toquei pandeiro por muito tempo. Tenho um testemunho muito forte do pandeiro. Depois Deus me chamou a pregar. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui chamada para pregar, eu tremia mais que bambu. E eu dizia: não sei pregar. Você vai pregar. Eu fui, na obediência eu fui. Desde aí nunca mais parei de pregar. Depois que de um tempo de pregação, Deus me levou à formação. Eu nem sabia o que era, o que fazia, como fazia. É dom de Deus, é inspiração do Altíssimo, é graça de Deus, eu tenho certeza. Mas Deus me enviou à formação. E eu dizia para Deus, eu falava assim para Deus, ontem mesmo eu estava falando com Deus, eu dizia: Deus, muitas vezes eu estou cansado, o Senhor me perdoe. Muitas vezes eu canso. Muitas vezes eu vejo o que eu não quero ver, eu ouço o que eu não quero escutar, eu passo pelo que eu não quero passar. O Senhor me perdoa pela minha fraqueza, me perdoa pela, muitas vezes, o meu desejo de desistir, eu não querer fazer, a minha preguiça, a minha hipocrisia. O Senhor me perdoa. E Deus me deu a palavra: eis que vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. E no mesmo instante eu mandei uma mensagem para meu marido e eu disse: Deus está nos chamando de novo. Então eu quero dizer para você, querido, o nosso ministério é serviço. O nosso ministério não é cargo, o nosso ministério não é obrigação, o nosso ministério é serviço. Nós exercemos o ministério por gratidão, por graça. Deus nos derrama graça e nós fazemos por gratidão, por amor, de forma voluntária, porque amamos a Deus e reconhecemos que Ele é Deus. Reconhecemos que Ele agindo em nós, realmente Ele é Deus, porque nós não somos nada, nós não sabemos nada. Por isso, hoje essa live é para você. Para você que está afastado, volte. Em nome de Jesus, volte. Para você que ainda não é servo, em nome de Jesus, seja. Porque é a melhor coisa do mundo. Para você que é servo, está atuando, persevere. Em nome de Jesus, persevere. Não desista. Amém? Então que nessa noite a graça de Deus seja derramada sobre mim e sobre você. E eu quero olhar nos teus olhos e dizer para você: a melhor coisa é servir Jesus. Vamos continuar. Vamos perseverar. Machucados, feridos muitas vezes, despedaçados, sangrando. Mas vamos continuar. Jesus esteve assim. E o Pai lhe deu um sirineu. Aguenta firme. Aguenta firme. O sirineu está ao nosso lado. Amém? Que Deus abençoe você. Que você possa receber essa formação como uma graça de Deus. Que Deus te abençoe muito. Sou Valéria Godoy, fundadora da missão Chamas Abrasadoras, Diocese de Taubaté, São Paulo. Todo esse ensinamento foi do Estatuto da Renovação Carismática Católica, da apostila de liderança número 6 e das direções para a equipe de serviço da Renovação Carismática Católica. Que Deus te abençoe, que nós possamos seguir as orientações dadas, ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Mesmo que não façam, mesmo que digam para você que tudo isso é mentira,
fiquemos com aquilo que Deus nos orientou. Amém? A palavra, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria Puríssima. Missão Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Eu quero uma chama no lugar do coração. Aí no link do Instagram, nosso blog, entra lá, tem informações disponíveis para você. Você pode fazer sua inscrição. Se você quiser receber o conteúdo dessa formação em PDF e todo o material de apoio, entre em contato pelo WhatsApp, faça sua inscrição. Os vídeos estão disponíveis no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas a apostila em PDF com todo o conteúdo, material de apoio, só receberá aqueles que fizerem a inscrição. Este curso está disponível para você. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, entra no link do Instagram, acessa o blog, pega o telefone, pega os dados lá, faça a sua inscrição e vamos juntos crescer para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e muito. Salve Maria Puríssima. Um beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. Lá comigo, Ele está. Que Deus te abençoe. Salve Maria.